tudo muito bom, não é? Eu estava conversando com ele agora há pouco. Ele disse que precisava mudar o jeito dele ministrar. Eu disse que não. Porque se ele ministra exortando, exortar, se a gente for verificar as escrituras, é dom. E quando a exortação vem com um dom, ela vem com amor. Isso é gostoso, isso é interessante. Então nós precisamos de entender, irmãos, essa questão. Reclamar menos e aceitar mais, né? É porque passa anos e parece que não tem mudança. As coisas parece que não tem vontade de mudar. Mas nós precisamos, irmãos. E como já foi dito aqui hoje, teve um louvor aí que diz que não existe prisão que prende o adorador. De fato, não. O adorador, irmãos. Então, nós temos que entender o que é que nós estamos sendo dentro da casa de Hashem. Se somos espectadores ou se somos adoradores. Aí sim, se somos adoradores, não vai ter prisão para aquele que adora. Mas para quem não adora, irmãos, não tem como as coisas mudarem. Se eu simplesmente fazer de conta, como disse o Rocha, ser fake, não tem como, tá? Gente, a hora passou, né? Mas vamos, dentro daquilo que Deus tem colocado, trabalhar esta palavra. Veja bem, a base da ministração vai ser em Romanos 9, e se nós formos analisar as Sagradas Escrituras, nós vamos observar que a partir do 9, 10, o 11, o nosso Shaul Shalia, o apóstolo Paulo mais conhecido, ele vai estar fazendo uma apologética, ele vai estar fazendo uma defesa do Mashiach, irmãos. Por quê? Os nossos irmãos judeus e os goi, que são os gentios, eles negligenciaram o Mashiach. Aí vem a pergunta: a palavra de Deus falhou? Ou a palavra de Hashem falhou? Ou, amados irmãos, nós falhamos? Por quê? No contexto judaico, nós somos um com Israel. Se eu não, amados, levar o Mashiach a sério, eu vou estar no mesmo erro dos irmãos contemporâneos de Shaul Shalia. Então, amados, ele estava fortemente entristecido pela causa do Mashiach. E hoje, eu fico observando as coisas, irmãos. A Rebsen falou um negócio aqui, eu acho interessante porque a luta, nós temos que ter uma luta. Eu tenho uma certa facilidade em entender a palavra, a pegar a palavra para mim, em conviver com os irmãos, tudo isso é muito bom. Mas é só abençoado sair no trânsito para dirigir, parece que estraga tudo. É uma luta, irmão. Às vezes, a hora que eu percebo, já fiz uma besteira. Mas aí vem aquele pensamento: você não vai mudar? Irmãos, eu estou lutando, eu luto todos os dias para ser uma pessoa diferente na presença de Deus. Por quê? Se eu não mudar na presença do Senhor, eu acho que eu vou perder tempo. Eu acho que eu estou perdendo tempo. Se eu não pensar em mudar, irmão, aí eu vou estar perdido. Aí eu vou para outra fila. Eu não vou para a fila daqueles que vão para Nova Jerusalém, mas eu vou para outra fila. Shaul Shalia,
quando ele ministrou aqui essa palavra para os irmãos, ele fez com que eles lembrassem de tudo que Deus tinha falado. Essas palavras estão na Torá. Quando ele ministrava à nação de Israel, ele os fazia lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus era para eles. Para eles não tentar se esquivar de uma verdade. E às vezes nós, amados, vivemos esquivando da verdade, vivemos arrumando um jeitinho para as nossas feiuras, para as coisas que não agradam a Deus, mas que fazemos, irmãos. Essa é a questão. Às vezes as coisas não mudam para a gente, porque eu não mudo diante de Deus. Se eu não tiver uma mudança para com Deus, não tem como as coisas começarem a funcionar para mim. Essa é uma grande verdade que às vezes nós não queremos aceitar, não entendemos ou fingimos demência, não é? Mas é necessário, amados, nós entender que Deus requer de nós, sim, uma posição. Quando Deus disse para Moshe, olha, você precisa de ir até Faraó. Deus determinou que ele fosse, Deus deu isso para ele. Já era um peso muito grande. Mas ele chegar em Faraó, uma autoridade, amados, um governo, ele sabia como que funcionava o sistema, e ele tinha que ir. Ele sabia o que ele ia enfrentar, irmãos. Essa é uma grande verdade. E nós também sabemos o que vamos enfrentar se nós não prosseguir no caminho que é o Mashiach. Se eu pensar, irmãos, que estou no caminho, mas a minha conduta, a minha vida for ao contrário daquilo que Deus quer, que é a luta do apóstolo Paulo para com os irmãos judeus, é essa, mas para que eles não se perdessem, para que eles não fugissem, porque eles acreditavam que a obra que eles faziam poderia salvar eles. Não vai salvar, irmão. Não tem como salvar. Nós vamos ser salvos pela obediência, já foi falado aqui. Se nós não obedecermos a Deus em questão de Torá e em questão de Mashiach, é perder tempo. Aqui, amados irmãos, tem uma Torá aqui. Existe o Shabat, já foi falado aqui. Nós não podemos dar as costas quando a Torá está andando no nosso meio. E às vezes as pessoas dão as costas para o Mashiach. O apóstolo Paulo vai falar que está com muita dor no coração. Seguinte, minha querida. Olha, Romanos 9:1. No Mashiach ou no Messias, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Ruach HaKodesh. A consciência dele no Ruach HaKodesh, que, para quem não sabe, é o Espírito Santo, era o motivo dele dar testemunho daquilo que ele estava fazendo. A fervente conduta do apóstolo Paulo diante, amados, de um povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, como nós fomos também chamados por Deus, escolhidos por Deus, mas que às vezes nós não valorizamos o chamado de Deus para a nossa vida. Essa é a questão. Não sei se vocês já deram presente para alguém e as pessoas ignoram esse presente. Se você dá o presente, você chega de repente, por um acaso, você vai na casa da pessoa, aquele negócio está lá, aquele presente está lá. É a mesma coisa, a gente fica chateado, não fica? Imagina Deus, que conhece tudo, que esquadrinha o coração, amados, Ele deu oportunidade para nós. E o que é que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus deu para nós? Como que nós estamos trabalhando, irmãos, esta questão de estar na presença do Senhor?
como que nós estamos trabalhando essa questão de ter uma vida de techuvá, de fazer o retorno. Irmãos, fazer o retorno, eu sei que não é fácil. Outro dia a gente estava indo aqui perto, aqui, eu e o irmão Danilo, e nós erramos a entrada da cidade. E nós tivemos que andar 2 quilômetros, é muito para fazer o retorno. Mas nós conseguimos fazer e chegamos aonde deveríamos chegar. Agora, se eu, amados, não fazer techuvá, o que é fazer techuvá? É deixar o mau caminho, irmão. É deixar o mau caminho. Olha, Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ali, da região ali, no último instante, por um triz ele também não é fulminado com aquelas pessoas. Às vezes nós, amados, ficamos lutando e relutando para abandonar alguns costumes, algumas práticas, algumas coisas que Deus não agrada, mas eu quero te dizer em nome do Mashiach, deixe tudo que está fazendo de errado. Deixe tudo que está fazendo que não agrada a Deus. Aleluia. Para que nós possamos, amados, fazer techuvá, voltar e estar aos pés da cruz com o Mashiach. Dói, irmão. Quando nós fazemos techuvá, é algo que arrancamos de nós. E tem muita gente que não quer abrir mão, irmão. Abre-se a mão para que o mal saia da sua vida. Deus já tem falado comigo demais com essa palavra. E, amados, tem trabalhado. E eu acho interessante porque Deus mexe aqui dentro primeiro. Porque como que eu vou ministrar uma coisa, sendo que eu faço tudo errado? Então eu não posso ser, já foi falado aqui hoje, hipócrita. Parece que é a palavra do dia, né? Mas não é não, irmãos. A palavra do dia é: fica firme na presença de Hashem, que Deus vai mudar a sua história, assim como eu creio que Ele vai mudar a minha história. Porque se nós estivermos na presença de Deus e não esperar mudança, eu sou um lerdo. Como diz o Roche, falta oxigênio. Não que eu venha para isso, mas eu venho porque Deus já colocou no meu coração que Ele é o Deus que tudo pode e que as coisas vão mudar se eu mudar, irmãos. Essa é a verdade. E Deus quer isso de nós. O próximo. Olha Romanos 9:2. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Vou fazer a sequência aqui. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado do Mashiach, se isso pudesse ajudar meus irmãos, que são parentes segundo a carne. Era povo dele, gente dele. E nós hoje, amados irmãos, temos que olhar pelo mesmo contexto. Olha, ele sofria, ele estava sofrendo, o coração dele estava apertado, amados irmãos. Ele desejava, olha, ser condenado para que a nação fosse salva. É isso que nós temos que sentir na pele, é o amor, amados irmãos. Se eu não estiver nem aí com meu irmão, o que eu estou fazendo em uma carrada, em uma sinagoga, irmão? É diferente, irmãos. Olha, ele estava muito triste, creio que depressivo, de ver aquele povo, amados irmãos, fazendo tudo diferente, fazendo tudo errado, fazendo tudo que não agradava a Deus, mas ele pagou um preço, irmão. Ele sujeitou. O apóstolo Paulo, eu gosto muito das ministrações dele, porque ele falava assim: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é Cristo viver na gente, irmãos? É forte isso, é forte com força. A vida dele não era dele, a vida dele era para os irmãos. E nós temos que fazer assim, irmão. Nós não temos que ser a mesma coisa. Eu fico muito chateado. Às vezes eu me pego nessa condição, irmão. Eu vejo às vezes as coisas acontecerem. E eu fico pensando, será que essa pessoa é lerda a tal ponto de não entender a palavra? É lerda a tal ponto
de não pegar para si. Porque o ser humano, irmãos, olha, ele tem umas manias que aborrece a Deus. É a lei de Gerson, né, que fala que é a pessoa que só quer levar vantagem. Vai. Isso não existe, irmão. Não tem esse negócio de só querer levar vantagem. Nós temos que renunciar, irmão. Nós temos que nos humilhar, irmão. Se nós não sentir dor pela desgraça do meu irmão, que judeu sou eu? Se o sofrimento do meu irmão não me incomoda. O apóstolo Paulo passava por isso, ele sentiu a dor. Certa feita ele disse, olha, por essa causa eu me coloco de joelho. Será que você tem se colocado de joelho por algum irmão? Tem lembrado de orar pela carrala, pela dor? Irmãos, essas pessoas que nós ungimos aqui, irmãos, todo dia estão diante de Deus nas minhas orações, porque a dor deles é a minha dor, irmãos. Eu tenho uma doença, eu luto com ela, eu quero ficar sem ela, mas de repente, Deus não faz acontecer. Eu vou brigar com Deus? Isso é tema daqui a pouco, nós vamos falar. Pode passar, meu querido. Que são israelitas, que são pessoas de Israel, dos quais é a adoção de filhos e a glória. Aí o apóstolo Paulo começa a falar dos concertos, da glória de Deus no templo, das ordenanças, do serviço, do culto lá, do sacrifício a Hashem e as promessas que Deus tem feito para aquela nação. Irmão, hoje nós somos o mesmo povo. As promessas de Deus para a nossa vida são tantas. Outro dia o Orochi falou sobre a quantidade de promessas. São muitas, não me lembro. 5.000 promessas, irmão, 5.000 bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que é dele, para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Mas se eu não tiver temor de Deus, vai passar, amados irmãos, eu não vou adquirir essas bênçãos porque eu falhei em algum momento. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando? O primeiro verso que nós colocamos lá diz lá, por acaso a palavra tem falhado ou a palavra tem faltado? De forma alguma, irmãos. Sempre que nós buscamos a Deus, nós viemos a carrá-lo, nós temos a palavra, nós temos a exortação da palavra, nós temos a ministração, e em casa nós temos a Torá, temos a Brit Hadashah, amados irmãos, temos o Talmud, enfim, temos o que temos para nós sobrevivermos a tantas coisas. Mas às vezes levamos uma vida sofrendo, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, porque nós não buscamos, irmãos. Por quê? Se eu acordar muito ruim, muito brava, acordar querendo, amados irmãos, que tudo vai não sei para onde, e eu meditar na palavra, Hashem muda. Hashem muda conceito, irmão. Nós precisamos de apossar dessa porta, desse portal que está disponibilizado para nós. Mas se eu não apossar dessas bênçãos, irmão, desses mandamentos, vai ficar difícil. Se eu não buscar, irmãos, vai ficar pior. Se eu não fazer as coisas acontecer, mas não é Deus que faz acontecer? Sim. Mas tem coisa que Ele não vai fazer para mim e para você. Tem coisa
E é eu e você que tem que fazer. Se fosse assim, ele não mandava Adão cuidar. Adão, vai cuidar aí dos bichos aí, das plantinhas. Deus ia fazer tudo aí. Louvamos aqui hoje que ele é o Deus que tudo pode. Sim, ele tudo pode. Mas tem coisa que é eu e você que vai ter que fazer. Romanos 9,6 diz assim: entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Hashem haja faltado ou descaído, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Por quê? Nem todos que moravam ali eram Yehudi, de os goi que moravam ali. Mas, amados irmãos, veja bem, a palavra de Deus, ela não tem faltado, ela não faltou nunca, nunca Deus deixou, amados irmãos. Quando passou muito tempo, não é? O povo foi levado cativo, Deus falou: eu vou reeditar a lei, eu vou reeditar os meus mandamentos, que fala de Deuteronômio, que é palavras, né? Eu vou fazer você lembrar. Às vezes você está esquecendo, mas eu vou fazer você lembrar. Então, amados irmãos, Deus sempre tem um jeito de nos fazer lembrar daquilo que Ele tem para nós. Às vezes, nós fingimos demência, mas Deus, Ele não tem esse negócio, irmãos, de fingir demência. Deus, Ele, amados irmãos, Ele nos ama. Mas Ele ama de um jeito que não é o jeito que muita gente faz, fica alisando, passando a mão na cabeça. Não é assim. Ele nos ama, amados irmãos, nos corrigindo e nos mostrando o caminho e nos fazendo voltar do mau caminho. Porque aquele que diz que ama e não corrige é mentiroso, irmãos. Como que eu vou dizer que eu amo meu irmão e eu não falo a verdade para ele? Outro dia encontrei um crente aí, amados irmãos, e numa conversa rápida ali, eu falei para ele: você mentiu. Como que eu menti, irmão? Você mentiu. Você mentiu porque a pessoa te perguntou se você sabia, se você conhecia, você que sabia, você disse que sabia, que conhecia, mas que na verdade você não sabe e não conhece, você é mentiroso. Tentou argumentar ali de todas as formas, de todos os jeitos, e tem mais algumas pessoas ali, e a mais irmã falou: com você não tem jeito. Eu falei: não é comigo, é com a palavra, porque Deus disse sim, sim e não, não. O que passar disso, o que é? Deixa eu ver. Aí. Então, irmãos, não vamos fingir que não sabemos. Não vamos fingir que não entendemos. Eu falei para ele: faz uma visita lá para a gente. Não sei se vai vir. Porque eu peguei lá, amados, como diz o Roche, eu moí ele. Eu não sei nada ainda, eu sou filhote, irmão. Eu estou criando penugem ainda, estou querendo voar. Voar não, tentando. Mas o trem é bruto, irmãos. O negócio é bom demais. Aí você pega essas pessoas que acham que... Como é que fala? O crente, irmãos, ele fala que... E às vezes nós que estamos aqui, diante dessa bênção, dessa verdade. Irmãos, o primeiro dia que eu subi aqui, eu fui renovado, eu fui sentir a presença de Deus, porque é muito forte estar diante de um lugar que, amados irmãos, Ele recupera algo que o inimigo tinha roubado de nós e dá para a nossa vida, irmãos. E nós temos, amados irmãos, que viver a alegria de ter a Torá. Não brinca não, irmão. Não brinca de ser crente não, irmão. Porque às vezes nós, quando a gente estava na igreja de crente, quando a gente estava na igreja de crente, irmãos, e a palavra vinha nesse sentido: o pastor brigou com a mulher dele, o pastor isso. É sempre eles que arrumam uma desculpa
uma desculpa para não receber a palavra. Mas se tem uma coisa que eu não faço, amados irmãos, é usar a tribuna para desabafar. Isso pode esquecer, eu não faço. Eu não faço porque aqui não é lugar disso. Aqui é um lugar onde devemos ter temor do Senhor, onde a verdade é ministrada, irmão. Então eu tenho que ter temor do Senhor. A palavra de Deus não tem faltado, irmão. A palavra de Deus não tem sido negligenciada. E nós não podemos, irmãos, ficar negligentes à nossa conduta. Às vezes as pessoas acham que a gente é ruim, é duro, mas tem que ser. Porque se não formos assim, irmãos, a coisa vai. Ah, você não gosta de mim, você não me bebe. Sabe essas pessoas que gostam de mimimi? Eu não tenho esse negócio, irmãos. Eu amo e eu amo. Eu falo e acabou. Eu não quero a derrota de ninguém. Eu quero que a pessoa se eleve diante de Deus. Minha querida, por favor. Olha, Romanos 9,19. Por que eu pulei alguns versículos? Porque nesse contexto aí, entre esse versículo e aquele que nós acabamos de ministrar, está lá o Midrash, o apóstolo Paulo falando sobre os primogênitos, sobre aquele que é primeiro, e de repente, para Deus, ele não vai ser primeiro nada, falando ali de Jacó e do irmão dele. Então nós temos que entender isso. Dá uma palhinha aqui, é que às vezes você ocupa uma posição. Nós temos o Rosh, que é nosso líder, e temos N líderes dentro da Carralo. Mas isso aí, é preciso ser feito algum trabalho, mas eu não quero abrir mão de alguém fazer, eu quero fazer. Ontem o nosso Rosh aqui ministrou, esteja contente com o que tem, não é isso? Esteja contente com o que tem. Se Deus já te deu a posição de ser líder, seja o líder. Delega a função, não fica querendo. Eu costumava dizer, as pessoas querem comer o frango sozinho, irmãos. Não é? Ele quer fazer tudo, ele quer... Para! A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Hashem. Então, irmãos, vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Certa feita, Moisés era o líder. Ele foi o líder. Mas tinha um irmão dele que Deus chamou para ser sacerdote e os filhos de Arão também ministrando ali diante do Senhor. Mas segundo o consenso rabínico, não é? Moshe, ele ficou meio ressentido de Arão fazer alguma coisa que ele não ia fazer. Deus não chamou ele para ministrar. Ele era o líder, mas não era ele que ia fazer aquilo. E o que nós tiramos disso, irmãos? Às vezes eu sou o líder de um grupo da igreja, mas Deus não te chamou para fazer certa função dentro do grupo. O que Deus quer dizer com isso? Deixa o seu liderado fazer. É que às vezes as pessoas ficam achando que a obra é dele, irmão. Não é. Isso pode tirar. E se insistir, irmãos, aí Deus tira, né? Aí Deus sabe o que faz. Vamos lá. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A luta do apóstolo Paulo para com os judeus, amados do tempo dele, com os Yehudi, do tempo dele, era justamente essas. Eles achavam que poderiam, ou que podiam, não sei o termo correto, né, continuar a sua vida como de outrora. Eles negligenciaram o Mashiach. Eles não aceitaram o Mashiach e continuavam levando as suas vidas. Ainda hoje tem algumas linhas de pensamento que, se bobear,
ajuda a matar o Mashiach de novo. Mas, amados, vai brigar com Deus? Vai bater de frente com Deus? Pensa no oleiro ali trabalhando o barro. Não dá para entrar na questão, é muito bonita essa ministração sobre o oleiro, porque há muitas fases. É lindo. Mas, amados irmãos, o oleiro está com o domínio, o oleiro está com o poder. E o poder para a nossa vida está com Deus. O poder não é eu que faço o que eu quero. Nós vamos fazer o que Deus quer que nós façamos, porque conhecemos a palavra, quando pessoas foram fazer o que não era para ser feito, amados irmãos, Deus abominou, Deus matou, Deus destruiu. Eu creio que Deus não vai fazer isso hoje, mandar um raio, Deus fazer alguma coisa, mas nós temos que fazer o que Deus colocou para nós fazermos. O que não é para mim fazer, eu não vou fazer. Eu não posso, ainda que eu tenha condição de fazer. É o irmão que vai fazer, é a irmã que vai fazer, eu não posso fazer, porque o oleiro é o que está no controle, o oleiro que está no domínio. E às vezes nós queremos ser, amados irmãos, o rei da cocada. A cor, cada um põe a cor que quer, né? Mas as pessoas acham que não é não, irmãos. Parece que já foi falado aqui hoje que nós não somos nada. Alguma coisa assim, não sei se foi louvor, alguma ministração. Mas no Shabat tem um momento aqui em que todos nós estendemos nossas mãos para a Torá, com o dedo mindinho, indicando que nós não somos nada. E será que passa o Shabat, a gente esquece disso? Será que passa o Shabat, nós esquecemos que não é nada? Será que passa o Shabat, eu vou poder fazer do jeito que eu quiser e ninguém vai falar nada, ninguém vai questionar nada? Irmãos, enganado eu estou se eu querer fazer a obra do jeito que eu quero. Se Deus te chamou e você não está fazendo, está pecando. Se Deus te chamou e você está fazendo o que não é para você fazer, está pecando. Outro dia o nosso professor de teologia, na Yeshiva, amados irmãos, ele estava falando sobre o Lashon Hará. Eu achei interessante uma colocação que ele trouxe, porque nós, os judeus, temos que tomar cuidado até ao elogiarmos alguém. Por quê? Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que Deus não aprova e nós elogiamos algo que Deus não está assinando embaixo. Então temos que tomar muito cuidado, amados irmãos, para o lado que nós pendemos. Nós temos que pender, sim, sempre para o lado da verdade. Porque se eu ser imparcial, eu vou cometer um erro muito grande, amados irmãos, e Deus não vai aprovar a minha atitude. Então eu tenho que estar debaixo da submissão da potente mão de Deus. Fora disso, irmãos, eu vou correr um grande risco de atrasar a minha vida espiritual, material, de todas as formas, no lar, amados irmãos. Conversando ontem com uma das nossas irmãs, ela disse, olha, para cada coisa errada que eu fiz, Deus acrescentou um ano de sofrimento, um ano de tristeza. E isso é bíblico também, amados irmãos. Para a nossa vida, não só para a vida dela, mas para a nossa vida, para cada vida que está aqui, amado. Não tome o partido de fazer coisa errada, por quê? Deus não aprova, Deus não aceita. Aceita o oleiro. Aceita a decisão do oleiro. Voltar lá no dia de ontem, fica feliz com o que você tem. Alegra com o que você tem. Isso é interessante, irmão. Para finalizar, veja bem. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de empecilho. Mas todo aquele que depositar sua confiança, sua emuná, nela não será o quê?
A gente vê tanta gente falar, eu sou humilhado, né? Não é? As pessoas só me humilham. Vai saber. É lógico que tem gente que passa da conta, né? Mas, em Sião, amados irmãos, de Sião quer dizer Sião, ali tem dois, o Shaul Shali, ele deu duas nomenclaturas para o Machia. Em um momento ele chama ele de rocha, em um momento ele chama ele de pedra. Rocha refere-se a alguns momentos em que Deus, falando do Machia, ele é representado pela rocha, e na Brit Hadashah, em algum momento, ele falou, eu sou essa pedra aí. Ó. Por quê? A pedra, às vezes nós tropeçamos e não caímos. Mas se eu bater de frente com a rocha, eu posso cair. A pedra, acho que todo mundo aqui já levou tropeção. Como diz uma amiga da roça, já tropicou, não é? Mas é tropeço, pelo amor de Deus. É que eu acho engraçado a gente deles conversarem. Mas, amados irmãos, não estou denegrindo a imagem dela, é que eles são assim, não é? Então, pensa bem, se eu tropeçar, ou se eu cair, eu posso ser humilhado. Mas se a minha confiança, o que o apóstolo Paulo queria dos judeus era essa, irmão. Que eles confiassem no Machia. O apóstolo Paulo estava alertando os irmãos que se eles não tivessem confiança, amados, no Machia, eles poderiam ser humilhados. Eles poderiam, amados, e poderão ainda, porque existe uma palavra, os camaradas fez um tanto de coisa, curou, expulsou demônio, aí chegou lá diante de Deus, de Hashem, Senhor, no teu nome nós fizemos isso. Estou nem aí, eu não te conheço. Tipo, não é? Podemos fazer o que quiser, mas se o Machia for pedra de tropeço na minha vida, já era, irmão. Eu vou ser humilhado. Por que eu vou ser humilhado? Naquele dia eu vou achar que vou, mas quando chegar o julgamento, eu vou ver que o meu nome, aliás, eu já vou estar em outro lugar, muito triste, a minha consciência vai funcionar, amados, eu vou saber o porquê que eu estou em um lugar e em outro. A humilhação, irmão. Fora de que nós corremos o risco de ser humilhado aqui na terra. Irmãos, é uma palavra de meditação, é uma palavra para que nós possamos abrir os olhos. Certa feita, Deus disse para Moisés, Moisés, tira o seu sapato, vai, o lugar que você está pisando aí não vai dar certo. A mesma coisa serve para nós. Não estamos lá onde Moisés estava, mas estamos na presença de Hashem, na pessoa do Machia, e, amados irmãos, a nossa conduta, ela tem que ser diferenciada sim. Porque se eu não fazer diferença, se eu não mudar a minha vida, tchau, varal. Entendeu? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu corri porque o tempo ele foi reduzido, mas eu imagino que Deus tenha tocado em cada coração, em cada vida. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, o nosso líder, né? Pode chegar aqui, meu querido, estamos finalizando. O nosso grande líder, né, o Marco Antônio. E por que não a nossa irmã Janete? Ela me deu a força na edição desse trabalho. Eu sou meio lerdo com essas coisas aqui. E Deus abençoe, minha querida. Me ajudou muito, tá? Deus abençoe. Igreja, que Deus abençoe. O pastor vai dar a bênção aqui. Deus abençoe a cada um. Grato por nos ouvir. Amém. Muito bem. Baruch Hashem. Ele bate disfarçado. Eu não, sou explícito. Já parto pro cajado e desço o porrete. Ele não, ele ministra batendo assim, disfarçado. Com amor. Chega no irmãozinho. Ô, querido.
mas isso já pum, não é? Que o Santo possa nos dar graça para que possamos, no decorrer da semana, refletirmos sobre tudo que aprendemos, para que tentemos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Porque eu digo o seguinte: meros ouvintes, está escrito, não sejais meros ouvintes. E a palavra recomenda o seguinte: sejais praticantes. Sejais praticantes daquilo que vocês ouvem. Porque o Eterno, quando deixou as Escrituras para nós, Ele deixou para que nós entendêssemos e vivêssemos. O que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que um mapa que nos conduz para acertar o caminho para a vida eterna. Eu sou filho de pastor, fui criado dentro do sistema. Eu nunca imaginei que eu fosse judeu. Quando o meu DNA constou que eu era um judeu do leste europeu, me surpreendeu muito. Por quê? Porque a minha alma, a minha nefesh, a minha neshama, a minha alma, a alma no contexto judaico é muito complexo, então não vou entrar em detalhes, mas a minha alma, ela se identificava. Então, a primeira vez que eu entrei numa sinagoga, há 15 anos atrás, se nós pudéssemos usar a palavra conversão, eu gastei 15 minutos, 15 segundos. Foi o tempo de dar os primeiros passos e senti que a diferença. Por quê? O que me chamou muita atenção na nossa visão é que aqui nós não vendemos indulgências, nós não oferecemos campanhas que vai gerar milagres na sua vida. Essas coisas são fake, não estão escritas. Então aqui nós não usamos a emoção para convencer ninguém. De outra forma, o Eterno nos capacitou com todas as condições psíquicas, espirituais e dons. Podíamos ser igual a todos. Podíamos ser cheios de profecia, revelação, cura. Nossa, ia estar lotado. Esses terrenos nossos aqui para cima já estariam todos construídos aí. Não estava comportando pessoas. Mas o que o Moré acabou de nos ensinar é aquilo ali, ó. Entenda a palavra, coloque ela em prática e, absorvendo o que a Rebsen falou, vivamos com amor. Se nós praticarmos aquilo que ouvimos, a nossa vida certamente vai mudar. A todos vocês que nos acompanham, que o Santo Hakadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja, possa ser com cada um de vocês. Yaeb Adonai Panameleha Viuneka Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom.